Fala pessoal do Podcast Mão, eu tô aqui para explicar uma notícia que eu acho que vocês estão sabendo, né? O Corinthians liberou o Gustavo para viajar até a Coreia do Sul. Ele vai fazer exames médicos e, se tudo der certo, vai assinar um contrato com o clube lá da Coreia do Sul, que eu não vou nem tentar falar o nome, Taeyong Motors, alguma coisa nesse sentido. Mas na verdade, eu não estou gravando esse vídeo para dar a notícia da venda do Gustavo, mas sim para explicar o quanto que o Corinthians vai ganhar na venda do jogador, porque é meio complicada a história do Gustavo. O Corinthians contratou o jogador e pagou 4 milhões e meio de reais. Eu vou falar sempre em reais, tá? Que é melhor. 4 milhões e meio de reais por 45% dos direitos econômicos do Gustavo. 20% continuaram com o Taboão da Serra, da 65, e 35% com o Criciúma, onde o Gustavo jogava antes de chegar ao Corinthians, então dá 100%. Só que no início desse ano, o Corinthians vendeu 15% do Gustavo ao Internacional de Porto Alegre. Emprestou o jogador e, ao mesmo tempo, vendeu 15% dos direitos econômicos. Por estes 15%, o Internacional pagou 1,5 milhão de reais ao Corinthians. Então, o Corinthians pagou 4 milhões e meio, vendeu por 1,5 milhão, 15%, então ficou com 30%, valendo 3 milhões de reais. É importante lembrar, só vou abrir parênteses aqui, direito econômico é diferente de direito federativo, tá? Direito econômico, 30 pessoas podem dividir o direito econômico do jogador. Eu posso ter 1%, você pode ter 2%, enfim, direito econômico é uma várzea. Direito federativo, não. Direito federativo é como se fosse o antigo passe. É o clube em que o jogador tem contrato. Os direitos federativos do Gustavo são do Corinthians. Então, quem faz a venda para o time da Coreia é o Corinthians. Ele estava emprestado para o Inter, mas o jogador ainda pertence ao Corinthians até assinar o contrato lá na Coreia do Sul. Enfim, voltemos. Corinthians pagou 4 milhões e meio por 45%, depois vendeu 15% por 1,5 milhão, então o Corinthians hoje tem 30%, valendo 3 milhões de reais. O Gustavo foi vendido para o time da Coreia do Sul, ou será vendido assim que o Gustavo for aprovado nos exames médicos, por 3 milhões de dólares. Na cotação de hoje, dá mais ou menos 17 milhões de reais, 16.800, alguma coisa nesse sentido. Fazendo a conta rápida, né? 30% que pertencem ao Corinthians. Dos 16 milhões e 800 mil reais, o Corinthians vai ganhar 4 milhões e 800 mil reais nessa venda. Pensando que o Corinthians estava com 3 milhões de reais de débito, né? Tinha gastado 4,5 e ganhado 1,5, 3 milhões, agora vai ganhar 4.800, então o Gustavo rendeu de lucro ao Corinthians 1,8 milhão de reais. O Internacional, que comprou 15%, vai ganhar metade disso, né? O Corinthians vai ganhar 4.800, o Internacional 2.400, sendo que o Internacional pagou 1,5 ao Corinthians, então vai ter um lucro de 900 mil reais, sendo que emprestou o jogador em janeiro. Ele jogou 3 partidas pelo Internacional e não marcou nenhum gol. E o Inter vai lucrar 900 mil reais. Olha só como o Inter se deu bem. Em relação aos percentuais do Criciúma e do Taboão da Serra, que já me perguntaram, né? Quem que vai cuidar disso? O Corinthians. O Corinthians vai receber, na verdade, os 100% do dinheiro, porque é o dono dos direitos federativos. Aí o Corinthians repassa os 15% para o Inter, repassa os 35% para o Criciúma e repassa os 20% pro Taboão da Serra. Da parte do Corinthians, dos 30% que o Corinthians tem direito, vai a porcentagem também do empresário. Sempre tem uma porcentagem, 6, 7% é o normal. O Corinthians costuma pagar um pouco mais. O Corinthians paga de 10 até 15% da venda para o empresário, então tem que tirar, eu não sei, porque não é divulgado a porcentagem do empresário nessa conta, então vai diminuir um pouquinho o lucro do Corinthians com o Gustavo. É uma situação
complicada, por isso eu quis gravar esse vídeo para explicar e espero que tenha dado para vocês entenderem. Gustavo será jogador do Tanyong Motors da Coreia do Sul. Faça aí você mesmo em casa, tente falar o nome do clube que contratou o excelente Gustavo, que foi artilheiro do Campeonato Paulista pelo Corinthians no ano passado e nesse ano não marcou nenhum gol. Falou, abraço pessoal!